Deus, Ele permanece no controle da sua vida, meu irmão, da sua vida. Nada está acontecendo por um acaso. Amém? Salmos de número 34. Olha, se do seu lado tem alguém que por algum acaso não trouxe a Bíblia Sagrada, convide esse irmão para ler, aponta o dedo para ele e diz: nós leremos aqui. Amém, gente? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga amém, diga graças a Deus. Não feche seus olhos agora. Orar nunca é demais, e se tem um meio de aproximarmos de Deus, é por meio da oração. Os louvores já foram entoados. Agora fala uma vez mais com o Senhor, pedindo a Deus que Ele fale ao seu coração por meio desta palavra. Talvez Ele possa falar ao seu coração em toda essa mensagem, talvez em alguma parte, uma frase, talvez uma palavra, porque uma palavra de Deus já é suficiente de mudar toda a nossa história. Nosso amado, eterno, bendito e poderoso, maravilhoso Senhor da glória, é bom e agradável estarmos reunidos, meu Deus, em mais um culto de adoração, de proclamação da Tua palavra. Meu Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem amparado as nossas vidas, o Senhor tem sustentado as nossas vidas, e nós viemos aqui para Te bendizer, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, a Tua palavra há de ser compartilhada neste momento. Pedimos a atuação e a graça do Teu Espírito Santo, atuando, movendo neste lugar, neste momento, Senhor. Fale conosco, Pai, que nenhuma pessoa se distraia nesta noite, e que a palavra, Senhor, vá e produza frutos para a glória do Teu santo nome. Assim, ó Deus e Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Presta atenção aqui, irmãos e irmãs. Este salmo de número 34, escrito pelo salmista Davi, e é interessante notar acerca do contexto em que este salmo ele foi escrito por Davi. Quando você para estudar acerca deste salmo composto por ele, você vai se deparar com uma situação meio que inusitada, vivenciada pelo rei Davi. Davi naqueles dias ele estava fugitivo, ele estava fugindo do rei Saul. O rei Saul perseguia Davi como um cão persegue
uma pulga. Certa feita, Saul, ele levanta 3.000 homens para perseguir, simplesmente para exterminar, acabar com a vida de Davi. E é no meio de uma dessas fugas que Davi ele vai tomar uma decisão meio que inusitada. Ele, fugindo de Saul, ele vai procurar refúgio ou se esconder no território dos inimigos naqueles dias, que era o território dos filisteus. Para quem não sabe, se tinha um povo que era inimigo do povo de Israel naqueles dias, eram os filisteus. E você lembra bem que Davi ele já tinha destruído o herói dos filisteus, que era o gigante Golias. Sendo assim, os filisteus nutriam um ódio mortal pela vida de Davi. E Davi, como que não tinha lugar mais para se afugentar do rei Saul, ele então toma essa decisão meio que estranha, meio que cabulosa, de simplesmente se refugiar lá no território da região de Gaza, lá no território dos inimigos, tentando assim escapar, fugir do rei Saul. Ele foge de Saul e cai simplesmente no território do inimigo. E ele tenta se esconder por alguns dias ali no território dos filisteus. Mas por incrível que pareça, o rei Aquis, rei dos filisteus, da região de Gaza, juntamente com seus homens, descobre que Davi estava simplesmente ali no seu território. E Davi ele vai, quando ele é descoberto, ele toma uma decisão meio que estranha, porque ele simplesmente começa a se passar de doido. Ele começa simplesmente a passar-se por um louco. Diz o texto sagrado que Davi ele começa a arranhar as portas, literalmente falando. E ele começa também a espumar a boca, salivar como uma pessoa doida, uma pessoa louca, de tal forma que essa saliva corria pela barba de Davi. E diz que quando o rei Aquis se depara com este quadro, Davi ali se jogando no chão, quem sabe, espumando a boca, ele diz para os seus homens: ora, só me faltava esta. Já não basta lidar com tantos doidos, homens loucos no meu território, agora já me basta essa situação, mais um doido. E é neste quadro, meus irmãos e irmãs, que Davi ele aproveita para fugir do rei Aquis. E ele simplesmente agora vai se abrigar, se afugentar, se refugiar na caverna de Adulão. E é neste período que Davi está lá naquela caverna de Adulão, que ele simplesmente vai compor este salmo de número 34. Interessante notar em Davi, irmãos, que você não vai ver Davi se gabando, dizendo: olha como que eu me sobressaí dessa situação, porque eu poderia ser morto pelos inimigos. Você não encontra Davi, de certa forma, se gabando desta forma, mas pelo contrário, ele vê este quadro passado, vivenciado por ele, como um grande livramento que Deus havia dado para ele naquele dia. E é tanto que ele vai compor este salmo de número 34, e nos 3 primeiros versículos, Davi ele aqui não somente está louvando a Deus, mas ele está convidando todos a simplesmente louvar a Deus naqueles dias. Como é que ele inicia este salmo? Ele inicia dizendo: bendirei ao Senhor
em todo o tempo. Em outras palavras, eu estarei adorando a Deus constantemente na minha vida, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se o Senhor a minha alma, não na minha astúcia, não nas minhas atitudes, mas a minha alma se gloriará em Deus, a minha alma se alegrará no Senhor. E aí então no versículo 3, ele convida dizendo: engrandecerei ao Senhor comigo, e a uma lhe exaltemos o seu nome. Ele está aqui não somente exaltando a Deus, mas ele convida todos neste momento a se alegrar com ele, porque Deus havia naqueles dias dado um grande livramento a Davi naqueles dias. Irmãos amados, aqui várias lições relacionadas a essa experiência de Davi com Deus, mas eu quero aqui compartilhar algumas lições ao seu coração neste Salmo de número 34. A primeira lição que nós podemos extrair para a nossa vida nesta noite de domingo é uma lição prática para nós, e essa lição está relacionada com Deus que responde nossas orações. Você pode dizer isso? Deus responde nossas orações. Ele convida dizendo: irmãos, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Irmãos e irmãs, ele simplesmente está falando de uma experiência própria. Ele diz: eu busquei e eu obtive resposta de Deus para a minha vida naqueles dias. Meus irmãos, e nós também podemos buscar a Deus nesses dias, e Deus, Ele é aquele que não vai te deixar sem resposta. Eu posso te dizer nessa noite que o nosso Deus tem resposta para as nossas vidas aqui nesta noite. Eu não sei qual é a demanda, o questionamento, a situação que você está vivendo nesses dias, mas o nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Posso até arriscar em dizer que aquele que serve a Deus não fica sem resposta, meus irmãos. Olha aqui que está escrito em Isaías 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa te ouvir. Isso denota que os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração, a você que aqui está nesta noite, meu irmão, minha irmã. Jeremias capítulo 33, no versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus tem resposta para a sua vida nesta noite. A primeira lição então está relacionada a esse Deus que responde. Ele está dizendo: eu busquei o Senhor e Ele não me deixou sem resposta, Ele me respondeu, igreja. A segunda lição está relacionada ao Deus que nos livra de todos os temores. Pode dizer isso? Deus nos livra de todos os temores. Ele vai dizer: eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos, meus irmãos e irmãs. Deus me livrou de todos os meus medos. Esses dias eu estava vendo em que se fez uma pesquisa que existe mais de 100 fobias.
100 tipos de medos, irmãos amados, e quantas são as pessoas que estão enclausuradas nas suas vidas, em algumas áreas não avançam, não há progresso, simplesmente porque o medo vem, manieta, aprisiona, segura a alma da pessoa. Há variados tipos de medo. Há pessoas que têm medo do escuro, há pessoas que ainda nos dias de hoje têm medo de fantasma, pessoas têm medo de dormir sozinho, sozinha, pessoas têm medo, irmãos, da morte, têm medo do futuro, têm medo do assalto, têm medo de tantas coisas. Tem um medo que chama agorafobia. Já viu uma coisa dessa? Agorafobia. O que é agorafobia? É o medo da pessoa estar como nós estamos aqui nesta noite. A pessoa ela tem pânico de estar no meio de aglomerações. Mas há um pior medo. Eu estava pesquisando que o pior medo que as pessoas têm não é o medo da morte, não é o medo de ser assaltado. Eu achava que o medo da morte vinha em primeiro lugar na vida das pessoas, mas o medo primário que as pessoas têm medo é chamado de glossofobia. O que é isso, pastor? É o medo de falar em público. Algumas pessoas chegou a olhar meio assim estranho, né? Se eu falar assim, vem cá, irmão, falar alguma coisa, alguns já tremem na base, né? Mas veja, irmãos, que Davi, ele está dizendo o seguinte nessa noite, que ele buscou o Senhor, e o Senhor o libertou de todos os temores, de todos os seus medos, meus irmãos. E é assim na nossa vida também. Quando nós o buscamos, Deus nos liberta de todo medo que nos aprisiona. João chega a dizer que o verdadeiro amor nos liberta de todo medo. Então significa que você não pode ser mais escravo do medo. Talvez alguma área da sua vida está paralisado, porque em certa feita você teve a oportunidade de avançar na sua vida, mas o medo te bloqueou. Mas Davi diz que resolveu essa situação como, meus irmãos? Buscando a presença de Deus. Deus é poderoso para te livrar de todas as amarras. Deus é poderoso, meu irmão, para te fazer um crente destemido. Não somente neste salmo, mas você encontra Davi dizendo: olha, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Você encontra Davi destemido dizendo o seguinte: ainda que um exército se acampe ao meu redor, o meu coração não a temeria, porque eu sei que o Senhor está comigo. Você encontra, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado na fornalha ardente, sem medo algum. Você encontra Daniel sendo lançado também naquela cova, e não havia medo, porque aprendera simplesmente a depositar a sua confiança no Senhor. O Senhor é quem nos liberta, nos livra de todos os temores, meus irmãos e irmãs. Mas há uma terceira lição neste salmo que eu extraio e compartilho com você nesta noite. Versículo 5. E a lição é que aqueles que contemplam ao Senhor serão iluminados. Vamos repetir isso aí? Aqueles que contemplam ao Senhor serão iluminados. E é isso que o salmista está dizendo: contemplai e sereis iluminados. Em outra tradução diz: olhai para ele, sede esclarecido, seja iluminado. Esta foi a experiência de Moisés lá no Monte Sinai,
Diz que ele passara 40 dias na presença de Deus, e o resultado, que quando ele desce daquele monte, a sua face, igreja, brilhava, resplandecia de tal forma, que os israelitas não podiam olhar para a sua face, por causa da presença de Deus. Olharam para ele, e eles tiveram suas faces resplandecentes. Essa também foi a experiência vivenciada pelo nosso Senhor Jesus lá no Monte Tabor, lá no Monte da Transfiguração, quando ele sobe com alguns dos seus discípulos. Diz que a sua veste resplandecia e o seu rosto também resplandecia. Resultado, irmãos, de uma vivência, de uma proximidade, de uma comunhão, de uma intimidade vivenciada com Deus. Quando nós aproximamos, a nossa face também brilha pela glória do nosso Deus, devido à intimidade e à proximidade que nós cultivamos, meus irmãos, com o nosso Deus. Mas há uma quarta lição também neste salmo, versículo 6, que é a lição que é: Deus é poderoso para livrar o justo de todas as suas tribulações. Você crê nisso? Você que acredita que Deus é poderoso para livrar de todas as tribulações? Ele diz: clamou este aflito. Ele estava falando de si próprio, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Meus irmãos e irmãs, quantas aflições nós vivemos neste mundo, quantas angústias nós nos deparamos, irmãos e irmãs, nessa terra. E é certo em atentar para aquela palavra liberada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo a nós que neste mundo tereis aflições. Mas aí o mais interessante, que o versículo 19 vai dizer para nós nessa noite, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as suas aflições. Pode aplaudir o Senhor nesta noite, meus irmãos e irmãs. Ele nos livra de todas as nossas aflições, de tal forma que o Salmo de número 50, no versículo 15, diz para nós: invoca-me no dia da angústia. Angustiado, meu irmão, está aflito por algumas circunstâncias na sua vida, entrou aqui nessa noite atribulado em alguma área da sua vida. O conselho de Davi para nós nessa noite é: invoca o Senhor no dia da sua angústia, porque Ele diz: eu te ouvirei, eu te livrarei, tu me glorificarás. Nós temos um Deus, meus irmãos, que não nos deixa passar por aflições sozinho. Ele sempre está conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos levando, meus irmãos. E Ele também nos livra de todas as aflições nessa terra. Ele nos livra. Quantas aflições Deus já não poupou a sua vida? Quantas aflições Deus já te livrou da sua vida, meu irmão? Só de você estar aqui nessa noite, prova o livramento de Deus sobre a sua vida nessa noite. Quantas pessoas têm tido as suas vidas ceifadas, quantos acidentes letais, mas olha você aqui nesta noite, porque Deus tem te livrado, Deus tem te guardado, Deus tem poupado. E o que fazer? A Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar, adorar, bendizer o nosso Deus. Assim você está vivo aqui nesta noite, eu quero convidar você a glorificar a Deus neste lugar, meu irmão, minha irmã. Muitas são as aflições do justo, irmãos. Nós não estamos isentos de aflições. Eu arrisco em até dizer que o justo crente, ele passa mais aflições do que os ímpios lá fora. Ao ver a televisão, irmãos, quanta angústia o nosso coração é tomado.
desigualdade, pobreza, miséria, a corrupção no meio dos políticos, tanta coisa que aflige a nossa alma, meus irmãos, mas o bom é saber que o nosso Deus não nos deixa sozinho nessa peleja, Ele está conosco. Ele diz: neste mundo sim vocês vão ter aflição, mas não desanima não, eu venci o mundo, meus irmãos e irmãs. Mas há uma quinta lição também neste Salmo de número 34, escrito por Davi. Ele vai dizer, a quinta lição, que é o anjo do Senhor sempre está presente. Vamos repetir isso aí. Não vou pedir para você falar para o seu irmão não, mas repita: o anjo do Senhor sempre está presente. Mas agora bem forte: o anjo do Senhor sempre está presente. Ele vai dizer que o anjo do Senhor está onde, igreja? Davi, ele está falando dessa experiência de livramento que ele teve fugindo de Saul, nas mãos do rei Acaz. Poderia acabar, ceifar sua vida, mas ele vai reconhecer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, meus irmãos, e os livra o anjo do Senhor, meus irmãos e irmãs. Este mesmo anjo foi o anjo que apareceu a Abraão, foi o mesmo anjo que apareceu a Moisés. Esse mesmo anjo que Davi está dizendo foi o mesmo que apareceu a Josué antes de entrar em Jericó. Esse mesmo anjo foi aquele anjo que estava lá na cova dos leões, fechando as bocas do leão, impedindo que os leões devorassem Daniel naqueles dias. De tal forma que ele vai dizer e testemunhar: Deus, o Senhor enviou o seu anjo, e este anjo fechou a boca dos leões. Que anjo é este, meus irmãos? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas não se trata de qualquer anjo aqui, irmã Gigi. Esse anjo é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele não está ausente nem distante. O diabo pode estar ao seu derredor, ao nosso derredor nesses dias, mas o anjo Jesus Cristo se acampa ao redor das nossas vidas, da vida daqueles que temem ao Senhor, e os livra de todo o mal, meus irmãos. Então a quinta lição é para a sua vida que o anjo do Senhor está sempre presente para te guardar, para te livrar. Esse anjo é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso Deus nessa noite. Uma sexta lição que nós podemos extrair no Salmo de número 34, aqui é que todos devem provar e ver que este Deus, Ele é bom, meu irmão. Todos sem exceção. Ele vai dizer: provai, veja que esse Deus, Ele é bom, igreja. Você pode dizer que Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom, igreja. E Davi provou, e ele diz: não, o meu Deus, Ele é bom, igreja. Nosso Deus é bom, meu irmão. Por mais seja a tribulação que você esteja vivendo, Deus é bom. Por mais árduo que seja o contexto da sua vida e amarga seja, Deus, Ele permanece sendo bom, meu irmão. E diz mais que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por isso que Davi, ele está aqui nos sugestionando a ter uma experiência real, profunda, marcante com esse Deus que livrou Davi naqueles dias. Ele vai dizer: prova, experimenta acerca deste Deus, prova e vocês vão ter a certeza de que Ele é bom, meus irmãos e irmãs.
Quantos religiosos que ainda não experimentaram acerca da bondade desse Deus. Quantos frequentadores de igreja, de cultos, meus irmãos, que ainda não experimentou acerca da bondade desse Deus. Quantos que nasceram dentro da igreja e ainda não experimentaram da bondade desse Deus. Quantos passaram pelas águas, se lembraram e ainda não experimentaram acerca da bondade desse Deus. Você precisa experimentar nessa noite e saber que Ele é bom. E você só pode sugestionar que outra pessoa experimente deste Deus, primeiramente você tendo essa experiência com Deus. Afinal de contas, a palavra provar significa ter uma experiência com esse Deus. Uma experiência, meus irmãos, talvez o que falta na vida de muitos é ter uma experiência com Deus. Jó teve que ser submetido a dura prova, para lá no final chegar na conclusão e ver que de fato que Deus Ele é bom. Fico me perguntando, meu Deus, será que é possível, será que é necessário alguém ser submetido a mais árdua provação para chegar a essa conclusão de que Deus é bom? Jó chega ao ponto de dizer que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é diferente, os meus olhos te veem, Deus. Agora a experiência é mais real, é mais marcante, é mais profunda, igreja. E Davi está nos recomendando isso aqui nessa noite. Isso é uma ênfase, dizendo: provai e vede que Ele é bom, igreja. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia, igreja. Você só pode saber que de fato Deus é bom tendo essa experiência com Ele. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Será que você não está nesse estágio de conhecer a Deus, de somente ouvir falar? Quem é Deus para você? Deus, o Deus dos crentes, é o Deus dos evangélicos, é o Deus dos protestantes, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas e aí, irmãos? Você de fato já teve essa experiência com Deus, irmãos? Quem tem uma experiência com Deus tem a sua vida marcada eternamente, meu irmão, minha irmã. É só sendo submetida a essa experiência com Deus para constatar o que Davi e o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Por mais que eu me esforce em falar acerca da grandeza, da beleza, da majestade, da bondade, da misericórdia deste Deus, ainda me acharei pequeno, irmãos, diante de um Deus tão imenso, tão vasto, tão grande. Por isso que é necessário você atentar para essa palavra nesta noite. Provai e veja que Ele é bom, meu irmão. Que Ele de fato é bom. Que Ele é bom. Talvez o que falta em nós, irmãos, são mais experiências. Ouvir a voz de Deus, sentir o calor da sua presença, o seu cuidado, o seu livramento, a sua proteção. Só assim, para você chegar ao ponto conclusivo e dizer: não, eu provei e vi. Eu provei e vi, não porque o pastor falou, que alguém falou, mas eu provei, eu experimentei, eu tive essa experiência e vi que de fato está comprovado, Ele é bom. Ele é bom, meu irmão. Eu quero que você saiba dessa verdade aqui nessa noite. O nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom. Dos atributos de Deus é bondade. Bondade, Ele é bom, meu irmão. E a bondade de Deus é tão imensa que nós estamos aqui nesta noite respirando, igreja. O ar está entrando e saindo dos nossos pulmões. Irmãos, Deus Ele é bom, meu irmão. Jovem, você precisa
vivenciar essa experiência. Você, meu irmão, você precisa dessa experiência de que Davi teve, que muitos tiveram, e que ele de fato, ele é bom. O nosso Deus, ele é bom. Ele é bom, irmãos, e essa experiência está acima de experiências religiosas. Deixa eu te falar, você já experimentou tantas coisas na sua vida. Tantas coisas você já experimentou na sua vida, meu irmão. Por que não experimentar de Deus aqui nesta noite? Haja vista que Ele está acessível, o véu já está rasgado. E talvez você que aqui está já até experimentou lá no passado, mas hoje está aqui fechado, cabisbaixo, bloqueado, parado, estagnado na sua vida. Volte nesta noite a experimentar acerca da grandeza deste Deus, da misericórdia deste Deus. Se por algum acaso você se afastou, deixou essa bondade, esse amor de lado, volte nesta noite. Saiba que Deus, Ele permanece sendo bom, meu irmão, sendo bom. Mas há uma sétima lição aqui nessa noite, e a sétima lição extraída no Salmo 34 é que aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta, meus irmãos. Vamos dizer isso: aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. Davi ele está dizendo no versículo 9: temei ao Senhor, irmãos. O temor, ele é o princípio da sabedoria. Uma das palavras que mais se repete no Antigo Testamento é temor a Deus. Talvez o que tem faltado nessa geração, nesses dias. Temor a Deus, meus irmãos. O temor é o princípio de uma vida vitoriosa. O temor é o princípio de uma vida espiritual bem-sucedida. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. De tal forma, irmãos, que Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer: mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aqueles que temem ao Senhor, irmãos, têm as suas necessidades preenchidas pela ação de Deus, têm as suas necessidades supridas pelas mãos de Deus, de tal forma que Davi ele vai dizer no versículo 10: os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Os que temem e os que buscam ao Senhor, se cumpre a palavra do Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem teme a Deus, quem confia no Senhor, não há necessidade de se entregar, irmãos, aos anseios desta vida. Pelo contrário, Jesus vai nos instruir: não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida. São os gentios que devem se matar, se estressar por causa das coisas dessa vida. Mas ele vai dizer: mas antes buscai o seu reino, a sua justiça, e essas demais coisas, o comer, o beber, o vestir, serão acrescentadas, meus irmãos e irmãs. De tal forma que ele instrui dizendo: olhai para os pássaros, nenhum sequer morre de fome. Sabe por quê? O vosso Pai Celeste as alimenta, meus irmãos. Ora, se o nosso Pai alimenta os pardais, eu nunca vi um pardal
morrer de fome, voando, de repente cair no chão. Você já viu? Eu nunca vi. Se Deus tem a preocupação de cuidar de um pardal, quanto mais a sua vida, meu irmão. Então o segredo é temer a Deus, buscá-lo com toda a sua força nesses dias, porque Ele volta a dizer: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos podem sofrer, passar fome, porém os que buscam ao Senhor terão. O Senhor bem algum lhe faltará, meus irmãos e irmãs. E a última lição está aqui no versículo 22. Talvez a maior de todas as lições vivenciada por Davi naqueles dias, lá na caverna de Adulão, quando ele compôs este salmo. Ele encerra o salmo dizendo o seguinte: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Que coisa gloriosa, irmãos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Resgatar é pagar um preço. Resgatar é redimir, meu irmão. E que grande obra fez Cristo por mim e você, que aqui está nessa noite. Você era escravo do diabo, escravo do pecado, mas diz que Ele veio, irmãos, e resgatou a nossa alma de principados e potestades deste mundo. Ele remiu, isso Ele comprou, mas não com ouro, não com a prata, mas com seu próprio sangue, vestido lá na cruz do Calvário. Irmãos, é glorioso parar para analisar isso que Davi está dizendo aqui no final do versículo 34, dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Você sabe que toda pessoa que está sem Cristo, olha para cá, está caminhando a passos largos para a condenação vindoura, juízo eterno, irmãos. Mas se tão somente você que aqui está nessa noite atentar para essa palavra que está sendo ministrada ao seu coração e buscar, atentar para Ele, Ele diz que Ele resgata esta alma que estava de certa forma destinada à condenação vindoura, de tal forma que Ele encerra o versículo 22 dizendo: e dos que nele confiam nenhuma condenação, confia nenhuma. Vou ler de novo: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado, meu irmão. Nenhum daquelas pessoas que se entregam a Ele, daquelas pessoas que confiam nele, passará por a condenação vindoura. Se cumpre Romanos capítulo 8, versículo 1. Eis que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa ter essa experiência com Deus nessa noite. Você precisa provar de Deus na sua vida. Você que está aqui nesta noite, foi Deus que te trouxe aqui. Desejo dele que você seja submetido a essa experiência, e você de fato vai constatar que Ele de fato Ele é bom, que Ele é bom, meu irmão. Quero convidar toda a igreja agora a se colocar de pé no seu lugar. Que fazer diante desta palavra? Aqui, se renda a Jesus. Hoje, aqui agora. Você está aqui nesta noite, aqui, irmãos, e você ainda não tem certeza da sua salvação, se renda a Jesus. Se entregue a Jesus nesta noite, porque Ele, somente Ele, meu irmão, tem poder de resgatar a nossa alma de toda condenação. O preço já foi pago lá na cruz.
O sangue já foi derramado. O véu já foi rasgado. Fecha seus olhos agora. Vem cá, ministério de louvor. Vamos cantar aquela música. Eu provei e vi o mais doce, essa daí, né? O Santo Espírito. Nós vamos cantar essa canção, meu irmão. E eu quero convidar você, então, a buscar a Deus aí no seu lugar. Você que há tempo não fala, não ora. Tem pessoas que há tempo não ora, não fala com Deus, irmãos. Foi preciso estar aqui nesta noite para orar, para falar. Eu quero convidar você a se entregar a Jesus. Não se entregar à igreja, não se entregar à religião, não, meu irmão. E nem se entregar a ninguém, a Jesus. Davi, ele fala dessa experiência que ele viveu. É por isso que Davi está dizendo: vamos bendizer o Senhor comigo. O louvor vai estar continuamente nos meus lábios. Por que, Davi? Eu busquei o Senhor e Ele me livrou. Por que, Davi? Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. Por que, Davi? Eu provei e vi. Eu provei e vi que o Senhor é bom, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu provei e vi que o aflito, o Senhor livrou de todos os seus temores. Irmão, irmã, qual é o seu medo? Seu medo aqui nesta noite? Qual é o seu medo? Qual é o seu pavor? Qual é o seu pavor, o seu medo? Se entregue, se renda a Jesus neste lugar. Não saia daqui nesta noite sem ter tido essa experiência com Ele neste lugar. Não volte para o seu lar, meu irmão, feche seus olhos, sem ter tido essa experiência. Você pode sair daqui dizendo: olha, eu fui à igreja e Deus falou comigo. Deus falou comigo naquele lugar que eu preciso entregar a minha vida para Ele. Oh, faça isso. Eis o momento oportuno, a hora certa, o momento exato. Se renda a Cristo, igreja. Se renda a Jesus nessa noite. Somente Cristo pode te lançar fora os medos. Somente Cristo salva sua alma. Somente Cristo liberta a sua vida. Somente Cristo transforma a sua vida. Somente Cristo marca a sua vida. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. Eu busquei e o Senhor me livrou.